Para os juristas da atualidade, estabelecimento comercial é todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Isto é, empresas, organizações ou entidades são áreas utilizadas para o comércio de bens ou serviços, que podem ser de vários tipos e funcionar em horários alternados, mas todos têm a mesma finalidade, que é gerar lucro. Deste modo, o profissional que opera um caixa de um estabelecimento comercial vê no início de seu turno de trabalho inúmeras situações, que vai desde abrir e abastecer o caixa, trocar mercadorias, cancelar comandas ou cupom, a depender do tipo do estabelecimento. Poderá também atender um fiscal municipal ou federal e, por fim, fechar o caixa e organizar seu ambiente de trabalho no final da sua jornada. Ser um operador de caixa exige do profissional uma responsabilidade muito grande, uma dose extrema de confiança por parte de seus superiores. Conquistar essa confiança não é fácil, porém, ser um profissional trabalha diariamente com simpatia, honestidade, transparência e integridade, torna-se possível a conquista da confiança e, assim, o crescimento profissional. No momento da abertura do caixa, você deve preocupar-se em abastecê-lo com dinheiro trocado, ou seja, notas e moedas em quantidade e variedades suficientes para permitir um funcionamento sem interrupções ao longo do seu turno de trabalho. Algumas regras podem auxiliar na determinação do montante necessário, tais como volume de recebimento em moeda corrente, valor médio das transações e a frequência dos clientes. Volume de recebimento em moeda corrente. A proporção entre recebimentos em dinheiro e as outras formas de pagamentos, tais como cartões, cheque, entre outros, é um indicador importante, pois ela determina o volume de recebimento em moeda corrente. Significa que, quanto mais pagamentos em dinheiro, maior a necessidade do fundo de caixa. Valor médio das transações. Se o valor médio dos produtos e serviços é baixo, haverá grande demanda para as moedas e dinheiro miúdo. Frequência de clientes. Se para um determinado dia é previsto um grande número de clientes, então a provisão do fundo de caixa deverá ser ajustada para essa situação, aumentando-se seu valor para se ter maior troco disponível. São medidas simples que deverão ser adotadas diariamente. Isso é, ao chegar em seu local de trabalho, o profissional deverá verificar o dinheiro de troco do caixa, para não ter problema no decorrer de sua jornada de trabalho. Portanto, respeite seu cliente. Não tente empurrar para ele qualquer coisa, como bala ou doces, principalmente, sob a alegação de que você não tem troco. Além de irritá-lo, o estabelecimento estará infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, previna-se com a quantidade adequada de moeda e gentilmente estimule os seus clientes a facilitar o troco. Combinado? Para iniciar as operações, diariamente você recebe do controle ou do próprio dono do estabelecimento o fundo de caixa. Fundo de caixa é o valor em dinheiro, normalmente trocado, que o operador de caixa recebe para facilitar o troco. É dinheiro da empresa, que deverá ser devolvido. Ao receber o montante, o profissional responsável pelo caixa deverá conferir o valor recebido, preencher o recibo de fundo de caixa, assinar o documento de transferência, dar uma cópia para o controle ou o dono do estabelecimento, organizar o montante recebido no caixa de maneira que facilite o troco. Atenção! Discrição é a alma da função. Os faturamentos obtidos pelo estabelecimento dizem respeito apenas e tão somente ao dono e seu gerente. Nunca comente ou fale sobre este assunto com ninguém. Sua discrição é que determinará seu renome profissional. Pronto! Abriu caixa? Recebeu o fundo? Contou?
Assinou o recibo de recebimento? Tudo certinho? Agora vamos atender os nossos primeiros clientes. Ao finalizar a compra, o cliente se dirige ao caixa para pagar pelo produto ou serviço. É neste momento que o profissional operador de caixa entra em cena, com as seguintes ações: registrando e cobrando vendas e recebendo o pagamento, no registro e na cobrança de vendas. As operações de registro e cobrança devem ser executadas com precisão, sempre buscando fidelizar o cliente com um atendimento atencioso e competente. O recebimento de pagamento é um momento crítico, pois você pode ser penalizado, portanto, toda atenção é pouca. Logo, há diversas formas da empresa receber seu pagamento, tais como notas, cartões, cheques e outros. No recebimento com notas, que pode ser em espécie ou moedas. As notas de maior valor devem ser verificadas sempre e você deve conhecer os padrões de autenticidade de cada nota verdadeira, fazendo a verificação na frente do cliente. Caso contrário, a verificação perde eficácia. Alguém poderá alegar que a nota em análise não corresponde àquela que foi entregue no momento do pagamento. As moedas devem ser contadas com toda atenção, antes de você colocá-las no caixa, pois depois de pôr no caixa, o cliente pode alegar que lhe deu dinheiro a mais. Já com os recebimentos de cartões, que podem ser de crédito ou débito, são formas bastante seguras de pagamento, por ser um procedimento online que permite a verificação da autenticidade e efetivação imediata da transação. Quando utilizar as maquinetas e formulários específicos, verifique a data de vencimento do cartão e faça a consulta telefônica, caso necessário. E no recebimento de cheques, que podem ser manuais ou eletrônicos. Atualmente, os cheques manuais estão em desuso, porém, é crucial falar dessa forma de pagamento e você deve saber efetuar as consultas de cheque para prevenir problemas. Para isso, é importante que você tenha em mãos os números de telefone para consultar e seja claro no momento de passar informações relativas à consulta. Número de consulta, horário, atendente e informações recebidas. No estabelecimento, onde são disponibilizados equipamentos para a consulta dos cheques com impressão, anexe sempre esse documento ao cheque. Um resultado de pesquisa positivo no cadastro de inadimplência significa que o cliente tem o seu nome naquele cadastro. Nesse caso, o cheque não deve ser aceito e o cliente deve ser informado com toda a discrição possível. O caixa deve oferecer outras formas de pagamento em dinheiro, cartão de débito ou crédito, controlando o recebimento de cheques. É preciso ter um controle especial para os cheques recebidos e aceitos. Neste controle devem ser registradas as informações que permitam rastrear a sua origem. É importante registrar quem efetuou o pagamento, telefone de contato, o endereço e os dados do cheque, banco, agência, número da conta, nome do titular da conta, valor, data de emissão e data de apresentação. Assim que você aceitar o cheque, carimbe imediatamente a razão social, tornando-o nominal para a empresa. No verso do cheque, carimbe os dados bancários da empresa, no espaço próprio. Esse procedimento previne fraudes. Em caso de perda, não será pago ao portador. Caso a empresa não tenha esses carimbos, recomende ao gerente essa providência. Enfim, durante o seu trabalho, você estará gerando informações para o controle interno, para a auditoria, que identifica potenciais fraudes internas e externas, e para a análise do negócio, que é efetuada pelo dono do estabelecimento. Essas informações também são utilizadas para fins de impostos. Você deve manter as contas de clientes sempre atualizadas, permitindo fechá-las com facilidade. Treine o suficiente para operar com segurança os equipamentos do caixa. Um erro de leitura pode causar um grande prejuízo, tanto para o estabelecimento quanto para você. Então, fique atento.
Sangria é a operação feita pela tesouraria ou controle, que trata da retirada de dinheiro em excesso no caixa. Com isso, reduz-se o risco do que muito dinheiro no caixa pode representar, transferindo-se o excedente para um local seguro, o cofre da empresa, por exemplo. A sangria pode ser feita uma ou mais vezes durante o turno, dependendo do movimento. Você deve contar o dinheiro que está sendo retirado e emitir um documento declarando o horário e o valor recolhido. Esse documento deve ser assinado por você e pelo responsável pela coleta. Antes de efetuar a sangria, você deve contar todos os valores existentes no caixa, seja dinheiro ou cheque. Confira também seu controle de cartões recebidos. Separe as notas de maior valor para entregar ao responsável pela coleta e as de menor valor conserve no caixa, em quantidade suficiente para continuar seu trabalho. Feita a sangria, conte novamente e confira com seu controle. Guarde o documento da coleta de sangria. Ele será vital no fechamento do caixa. Dependendo do tipo de estabelecimento comercial, há duas formas de cancelar uma venda: quando ele faz uso de comandas e quando faz uso de cupom fiscal. No uso de comandas, quando o item é lançado na conta do cliente de forma indevida, é preciso cancelar esse lançamento. Para isso, você deve levar em conta em que ponto da operação você está. Quer ver um exemplo? Em um restaurante, um cliente reclama do prato. De que maneira ocorrerá o cancelamento? Após ser informada a troca, as comandas correspondentes devem ser devidamente controladas. A comanda relacionada com o prato devolvido deve ser baixada da conta do cliente e mantida para ser contabilizada como perda. Já quando faz uso do cupom fiscal, este assunto merece muita atenção, pois somente o último cupom fiscal emitido pode ser cancelado. A operação de emissão de cupom fiscal é regulamentada pela Secretaria da Fazenda em cada estado. Por isso, essa regra deve ser verificada para o tipo de negócio e estado da federação onde está o estabelecimento. Em todas as demais situações, a emissão do cupom fiscal é definitiva, gerando imposto que será recolhido pelo estabelecimento. Deste modo, muita atenção na devolução. O ideal é que você busque informação sobre a política de cancelamento de vendas no seu estabelecimento. A devolução de produtos está entre os serviços de pós-venda do estabelecimento. É praticada normalmente no comércio e a equipe deve estar preparada para manter um bom relacionamento com o cliente. Alguns restaurantes, supermercados, postos de gasolinas, loja em geral, normalmente vendem produtos, souvenirs e outras conveniências. E pode ocorrer situações em que o cliente queira devolver a mercadoria. As causas podem ser variadas, entre elas destacamos: prazo de validade vencido, embalagem violada ou amassada, tamanho errado ou o cliente não gostou do produto. Para aceitar devoluções em geral, o comércio opera da seguinte forma: aceitam devoluções em qualquer dia e horário ou determinam um dia e um horário específico para este fim. Aceitam trocas por item do mesmo valor ou de valor superior, o cliente pagando a diferença no caixa. Em bares e restaurantes, pode acontecer do cliente pedir a devolução de um pedido, por desistência, erro ou demora. Neste caso, emite-se uma comanda onde se registra cortesia do gerente para o item oferecido. Essa comanda é mantida por você para ser contabilizada como cortesia e não lançada na conta do cliente. Enfim, trocar produtos ou compensar o cliente por erros no atendimento é péssimo para o negócio. Fazer certo desde a primeira vez é a única forma de garantir a satisfação do cliente e bons resultados para todos. Para poder atender a seus clientes, os supermercados, os bares, os restaurantes e outros empreendimentos comerciais devem satisfazer diversas exigências legais. Por essa razão, são fiscalizados pelos órgãos da administração pública. Os fiscais de tributos e impostos são
Receita Federal, Ministério da Fazenda, INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, ICMS, Secretaria Estadual da Fazenda, ISS, Prefeitura Municipal. Já os fiscais da Secretaria de Saúde ou da Anvisa fiscalizam instalações, condições de armazenamento de alimentos e sua preparação, instalações sanitárias, ventilação, iluminação e outros. Além disso, existe a fiscalização efetuada por bombeiros e, eventualmente, outros agentes, como os que monitoram o combate à dengue, por exemplo. Como você pode perceber, seu estabelecimento será sempre visitado por diversos fiscais ao longo do tempo. Portanto, é importante para todos que o interesse do estabelecimento seja preservado, através de um atendimento adequado aos fiscais. O caixa é geralmente a primeira pessoa a quem os fiscais se dirigem. Então, lembre-se, é de interesse do estabelecimento que o fiscal tenha acesso a todas as informações solicitadas. O que menos se deseja nessas ocasiões é ter um fiscal irritado, tornando um processo simples num pesadelo para o estabelecimento. Esteja preparado para atender com presteza e educação a fiscalização, mas seja profissional e preste atenção e siga algumas regras básicas, tais como a identificação do fiscal. Qualquer fiscal tem a obrigação de se apresentar e mostrar sua identificação funcional. Se ele não o fizer, solicite-a de forma educada, porém firme. Objetivo da visita. Além de se identificar, o fiscal deve esclarecer o objetivo da fiscalização. Você precisa saber o que ele veio fiscalizar para poder informar a gerência, caso haja necessidade. Conhecida a identificação e tendo claro o seu objetivo, você deve atendê-lo ou encaminhá-lo ao setor pertinente, conforme a natureza da fiscalização. Fique atento. Os equipamentos de cupom fiscal são homologados pela Secretaria da Fazenda de cada estado e um selo é colocado na carcaça do equipamento. Caso esse selo seja danificado, o contador deverá ser prontamente informado e a substituição providenciada. Se o fiscal detectar esse problema, certamente preparará um auto de infração, multando pesadamente o estabelecimento. O fiscal pode ter acesso aos documentos e livros de registro relacionados com o objetivo da fiscalização, retirar equipamento com problemas evidentes, entregando recibo declarando a natureza do item e a causa da retirada. O fiscal não pode levar consigo os livros e documentos a ele apresentados. Levar consigo equipamentos que não estejam apresentando problemas. Caso a fiscalização seja relacionada a impostos, então caberá a você iniciar o atendimento. Recomenda-se desde o início que você entre em contato com a gerência ou com o contador da empresa para o melhor atendimento ao fiscal. Normalmente, você deve apresentar o cartão do CNPJ da empresa e demais documentos mantidos no quadro de documentos fiscais e trabalhista. O quadro é obrigatório e providenciar também a extração da leitura X da impressora de cupom fiscal, caso solicitada. Atenção! Não dê aos fiscais mais informações do que as solicitadas. Não mostre mais documentos do que os requeridos. Não tente parecer simpático, mantendo uma conversa sobre o estabelecimento. Seja sempre discreto e educado. Anote com calma as solicitações e instruções. Caso seja agendada uma nova visita, solicite confirmação, se você tiver dúvida sobre algum item ou documento solicitado. Caso o fiscal entregue algum documento oficial, como auto de infração ou notificação, assine o recibo e providencie para que o gerente e o contador sejam informados o mais rápido possível. Entretanto, leia o documento antes de assinar e, em caso de dúvida, ligue para o contador e exponha suas necessidades. No encerramento de seu turno de trabalho, você deve emitir o documento denominado Relatório de Fechamento de Caixa. Neste relatório são informados os valores totais em dinheiros, cheques, vales e outras formas de pagamentos recebidas ou pagas durante seu turno e existentes no momento do fechamento. Todos os demais relatórios do dia, cheque, sangria, entre outros.
devem ser considerados como detalhes do movimento e seus valores devem ser lançados no relatório de fechamento de caixa. Essas informações deverão ser criteriosamente verificadas antes de serem entregues ao controle ou à tesouraria. O valor declarado deve ser em espécie e em montantes iguais à situação do caixa naquele momento. Quer ver um exemplo? Se forem declarados no relatório de fechamento de caixa 1.200 em dinheiro e 800 em cheque, serão exatamente esses valores em cada rúbrica ou forma de pagamento. Será irregular se forem encontrados 800 em dinheiro e 1.200 em cheque, mesmo que o montante total de 2.000 ainda exista no caixa. Caso essa situação seja verificada, pode-se entender que alguém trocou um cheque após o fechamento do caixa. Esse alguém se beneficia, ficando com o dinheiro vivo, e o estabelecimento passa a assumir um risco na forma de cheques. O estabelecimento não é banco, portanto, proceda conforme as instruções do gerente nesse sentido. Após encerrar o caixa, você deve preparar os formulários para depósitos bancários, considerando que no dia seguinte será necessário preparar um novo fundo de caixa. Você deve verificar com a tesouraria ou o controle qual o valor total que ficará no estabelecimento. Reserve para isso as cédulas de menor valor e na quantidade necessária, mas se for preciso, providencie trocar dinheiro. O restante deverá ser depositado em banco, seja em dinheiro, seja em cheques. O dinheiro disponível na casa deve atender não só às necessidades do caixa, mas também outras necessidades, como pagamentos previstos, vales, caixa pequeno para as despesas eventuais e entre outros. Neste ponto, você deve preparar os depósitos de cheques e depois conferir se a soma deles é igual ao total do seu relatório de cheques recebido naquela data. O mesmo procedimento serve para os valores em dinheiro. O total dos depósitos mais o valor para as necessidades do dia seguinte deve ser igual ao seu relatório de encerramento do dia. Atenção! Nunca deposite um cheque que não tenha sido antes registrado no seu controle de cheques recebidos, efetuando a leitura da memória fiscal. Este é o último procedimento de sua rotina diária. Você deve ativar o comando da impressora fiscal para que seja iniciada a geração da leitura fiscal ou leitura da memória fiscal. O arquivo resultante deve ser enviado aos cuidados do contador do estabelecimento. Verifique com o suporte técnico qual é o comando para o seu equipamento. Esse procedimento encerra as operações do dia e ajusta o sistema para uma nova data. Existe também o procedimento chamado leitura X, que permite a análise do movimento do dia. Entretanto, encerra a operação. Ok. Você terminou seu turno de trabalho. Você chegou na empresa, iniciou sua jornada, conheceu os produtos, formas de pagamento, atendeu bem os clientes, ligou as máquinas, efetuou pagamentos, estornou vendas, trocou dinheiro, até um fiscal você atendeu e o direcionou para a gerência. Fechou seu caixa, bateu tudo certinho, né? Agora é hora de descansar. Mas, antes de ir, observe se desligou os equipamentos de trabalho. Cuidados no uso e conservação de equipamentos. Os ambientes em que operam os equipamentos de automação comercial raramente são adequados. Vários fatores adversos podem ser mencionados, como um ambiente com temperaturas excessivas e locais sem ventilação, excesso de umidade e de pó, ar salino, instalações à beira-mar. Esses fatores danificam a execução e a durabilidade dos equipamentos. Logo, manter uma higienização diária, tais como retirada de pó, colocar proteção impermeável ou de tecido quando não estiver utilizando, retirar da tomada quando terminar seu turno de trabalho. São cuidados simples que estendem a vida útil dos equipamentos. Além desses cuidados, existem tantos outros que estendem a funcionalidade dos equipamentos, como, por exemplo, temos computadores. Nunca instale um computador diretamente no piso, coloque-o pelo menos sobre um suporte de plástico ou madeira. Isso previne a condensação de umidade dentro do gabinete e diminui a entrada de poeira, ampliando a estabilidade e a vida útil do equipamento.
Nos equipamentos do caixa, não limpe-os com produtos pesados de limpeza, nem pano abrasivo ou molhado. Sempre utilize um pano úmido, macio e um espanador de poeira. Na arrumação de sua área de trabalho, evite deixar desorganizado, com resto de alimentos, isto é, limpeza, cuidado e organização é tudo, pois é através de atitudes simples que você mostra quem é você e que tipo de profissional você é. Então, muito cuidado!